Graças a Deus. O título da mensagem hoje é O Crente e o Bambu. Nós vamos fazer uma comparação da vida do cristão com o bambu. Mas antes de ler, falar sobre o bambu, eu quero ler os dois versículos que está em Gálatas 5, versículo de número 16 e 17. Vamos orar primeiro. Pai de amor e bondade, Senhor, nós rendemos graças a Ti, meu Pai. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por causa das Tuas muitas misericórdias, nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, para Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por mais essa vitória que o Senhor nos concedeu, Pai, de estar respirando, de vencer, Pai, mais um dia, de estarmos aqui na Tua presença, Pai. É um privilégio muito grande para todos nós. E tem, Pai, dezenas de pessoas orando comigo agora, Pai, com certeza agradecendo ao Senhor, bendizendo o Teu santo nome, pela vida, pelo ar que respiramos livremente, ó Deus, pelo alimento, pela família, Senhor, porque jamais vivemos um período tão difícil, Pai, como estamos vivendo agora. E cada dia é uma vitória, cada dia, Senhor, é uma vitória muito grande. Então nós, se já agradecíamos o Senhor antes, muito mais agora, meu Pai. Eu quero Te agradecer por cada vida que está orando comigo, por aqueles que já estão presentes, mas como aqueles que vão entrar daqui a pouco, Senhor. Onde a minha voz chegar, ó Pai, onde tem um, Pai, curvado diante do Senhor, agradecendo ao Senhor, nós precisamos, ó Pai, em todo o tempo, Te agradecer, Te render graças pela bondade do Senhor, pelo Teu amor para conosco, o carinho do Senhor para conosco. Muito obrigado, meu Deus, pela família, pelos amigos. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela família, né? Porque a Tua palavra diz em Efésios 2:19 que nós somos concidadãos dos santos e da família do Senhor, meu Deus. Eu oro por cada familiar em Cristo Jesus. Oro por cada um, Pai, que se coloca diante do Senhor nessa hora. Vamos ler a Tua palavra, Deus. Que o Espírito do Senhor fique na liberdade de falar conosco, de nos ensinar, de nos corrigir, de fazer aquilo que é do Teu querer e não do nosso, Pai. Que cada um esteja com o seu coração preparado para receber aquilo que o Senhor Deus tem a falar nessa noite. Seja para consolo, seja para edificação, ou seja para exortação, mas fale com o Teu povo, aqueles que estão atentos à Tua voz. Assim, meu Pai, eu quero Te render graças e pedir a unção da palavra, unção de ousadia, Senhor, para fazer conhecidos os mistérios do Teu Evangelho. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, e principalmente por mim, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede, que é de ministrar, de pregar, de ensinar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Versículo de número 16 da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Eu disse que nós
falaremos hoje sobre o bambu. E desde ontem que o Senhor está falando essa palavra, bambu, e eu fui procurar ler agora à tarde sobre o bambu, para eu entender o porquê sempre o Senhor estava trazendo essa palavra para mim, porque há um tempo eu li algo sobre o bambu, e eu entendi que Deus queria falar algo conosco nessa noite, usando o bambu, né? Então fui ler um pouquinho sobre o bambu. Normalmente quando é semeado, a semente do bambu, ele leva 5 anos para poder sair seus brotos, porque antes do bambu sair de brotar, ele fica enraizando, ele vai criando raízes, tanto na vertical quanto na horizontal. Ele vai crescendo raízes para baixo e vai ramificando lateralmente, de modo que quando ele chega a brotar, ele já está totalmente por baixo da terra, enraizado. E o bambu, ele cresce rapidamente, mas ele está preparado para qualquer tempo, para qualquer circunstância, para qualquer eventualidade do tempo. O bambu, ele está preparado. Ele está preparado para tempos bons, está preparado para tempos ruins, para enfrentar tempestades, para enfrentar neve, para enfrentar gelo, para as dificuldades do tempo. Ele está preparado, porque as suas raízes são profundas e elas são ramificadas, de modo que entrelaçam uma com a outra, onde sai um broto aqui, outro ali, as raízes vão entrelaçando e se torna difícil de arrancar. Também o bambu, ele é flexível, né? Ele vai crescendo, vai criando seus nós e ele é flexível. Pode vir o vento, ele balança, ele tomba, ele deita, mas não quebra, porque ele cria resistência. Então, em países que tem gelo, que cai neve, o bambu ele chega a dobrar até encostar a sua ponta no chão, mas não quebra, porque ele criou resistência, vai criando os nós e vai crescendo. E o bambu é uma árvore que ele não tem um tronco grande, largo, mas é resistente, muito resistente. E trazendo isso para nossas vidas, a lição do bambu, porque ele, quando ele recebe aquela tempestade, ou em local que tem neve, gelo, ele se dobra e fica o tempo todo dobrado, cheio de gelo, às vezes cheio de neve, mas está encurvado, está dobrado, com a sua ponta no chão. Mas quando o tempo ruim passa, que o gelo começa a derreter, ele começa a voltar normalmente ao seu estado normal, até que o tempo, a estação do tempo muda e ele se coloca novamente de pé, ali ereto, verdinho, viçoso, forte. Mas mesmo assim, quando ele está de pé, quando ele está vistoso, bonito, ele não deixa de continuar lançando as suas raízes. As suas raízes vão se ramificando, tanto para as laterais quanto em aprofundamento, porque nos tempos bons ele precisa de se ramificar, para que a hora que vier o tempo ruim, ele está fortalecido. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu quero falar de 3 tópicos aqui nessa mensagem. O primeiro é uma boa semente. O segundo é preparar a terra. E o terceiro, tempo bom para lançar. Então nós vamos entender que para tudo nós precisamos de ter um preparo, ter uma boa semente, ter uma terra boa para receber a semente, uma terra produtiva,
E é necessário fazer isso, é necessário preparar a terra. E a semente, qual é a semente que nós vamos colocar naquela terra? Nós vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 13, que fala da semeadura, né? Mas antes eu quero falar um pouco aqui, que ele diz que nós devemos andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Primeiro passo, para que nós possamos ter uma boa semente, nós vamos entender em Mateus que a semente de que Jesus está falando é a palavra, e a terra a ser preparada para receber essa semente é o meu coração, é o seu coração. Nós precisamos preparar o nosso coração para receber a palavra, para receber aquilo que Deus tem para nos dar, para nos ensinar através da tua palavra. Então ele diz: andai no Espírito. Então o primeiro passo é preparar a nossa vida espiritualmente, para que possamos receber a boa palavra. E isso não tem como fazer se nós estivermos andando na carne. Ou nós fazemos a vontade do Espírito, ou nós fazemos a vontade da carne. Porque no versículo 17 fala assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o primeiro passo, preparar para lutar contra nós mesmos, porque não tem como eu fazer as vontades de Deus, falar que eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou andando na carne, se eu estou saciando os desejos da minha carne. Então aqui ele vem já nos preparando para receber o Espírito de Deus e receber a maior e melhor semente, que é a palavra de Deus. Vamos ver comigo em Mateus, no capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Vou ler a partir do versículo de número 18. Nos versículos anteriores já fala da semeadura, mas eu quero ler a partir do versículo de número 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do Senhor, ou a palavra do reino, e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Prestemos bem atenção no que foi dito pouco antes, que a semente é a palavra de Deus, e a terra é o seu coração, é o meu coração. Então aqui em Mateus ele disse: escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não atentando, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Então o primeiro passo é estar atento para que o inimigo não roube a palavra que o Senhor lançou na sua vida, a palavra que o Senhor derramou, lançou sobre a sua vida. Então precisamos estar atentos que está aí um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir, como fala o Evangelho de João no capítulo 10 e no versículo de número 10, né? Então ele vem para arrancar o que foi plantado, a boa semente, porque ele quer tirar a semente do trigo e plantar joio, ou fazer uma misturada ali para que haja uma confusão,
porque o joio é muito parecido com o trigo, né? Então nós temos que ter cuidado ao ouvir e saber o que estamos ouvindo, qual é a voz que eu estou ouvindo, de onde está vindo, com o que Deus quer falar comigo através dessa palavra. Eu estava atento desde ontem, ele falando, de vez em quando trazia a memória, o bambu, e eu, Senhor, o que tem bambu? Até que eu fui lembrar e fui procurar saber. Então hoje ele traz ao meu coração qual é a parábola, o que ele queria nos ensinar nessa noite. Então ele diz aqui: arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou seja, não está firme, não criou raiz, não está fazendo como o bambu, que o bambu, a semente cai na terra, em vez dela crescer, ela começa a se enraizar e aprofundar para ganhar força. Mas às vezes a pessoa se preocupa muito em crescer primeiro, em crescer rápido, em dar fruto rápido, e não tem raiz, não tem profundidade, não tem forças. Quando vem o primeiro vendaval, ela cai. Quando vem as primeiras dificuldades, ela desanima, porque não tem raiz, não tem estrutura, vai crescendo desordenadamente, mas não tem estrutura para suportar o que está acontecendo, o tempo ruim, porque o tempo ruim vem para mim, vem para você, vem para todos. Todos nós estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, tempos ruins, né? E precisamos ter o que? Firmeza. Nós precisamos estar enraizado, porque quando a semente cai no nosso coração, a preocupação é crescer. Não, a primeira coisa a fazermos, nós estamos aprendendo nessa noite, é enraizar. Então, para lançar a semente, ela tem que cair numa terra fértil, ela não pode cair à beira do caminho, ela não pode cair no meio das pedras, ela tem que cair numa terra preparada, numa terra pronta, produtiva, e essa terra já diz que é o seu coração. E essa noite o Senhor te convida a averiguar o seu coração. Como está o seu coração para receber a palavra, para receber a semente que Deus tem para você nessa noite? Então eu preciso de averiguar, limpar, tirar tudo que está aqui que pode sufocar a semente, para que o maligno não venha e arrebata ou arranca a semente boa, né, do trigo fino, do trigo sadio, e coloque o joio no lugar, né? No versículo de número 20 diz assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Acabamos de falar, né? Então a pessoa não tem estrutura, não está preparado, não lançou as suas raízes, que é aprofundar, pastor. Eu preciso, a partir do momento que a palavra da salvação chegou na minha vida, eu preciso de aprofundar as minhas raízes, ou seja, eu preciso aprender a palavra, eu preciso de escola dominical, eu preciso de estudo da palavra, eu preciso aprender mais a ouvir, eu preciso estar atento a tudo aquilo que o Senhor está me ensinando. Ou seja, eu estou crescendo para baixo, eu estou me curvando, aprofundando as minhas raízes, eu estou lançando as minhas raízes tanto na vertical quanto na horizontal. Onde tem um irmão que está ensinando a palavra, eu estou atento. Onde tem um estudo, eu estou atento. Eu vou, participo das coisas que nos são ensinadas na igreja, porque isso é lançar raízes. Jesus disse: conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará. E a partir do momento que você está conhecendo a verdade, você está limpando o seu terreno, você está limpando o seu coração, você está tirando os espinhos da amargura, você está tirando as pedras que sufocam, que matam semente, que não deixam que ela crie raiz. Às vezes nós queremos estar na presença do Senhor, mas queremos continuar do jeito que somos. E nós lemos lá em Gálatas que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne. Então, se meu coração está sujo, se meu coração está cheio de coisas mundanas, eu não tenho como aprofundar minhas raízes na palavra, porque vem o maligno e lança o joio, ou seja, eu vou ficar com a mente confundida, eu vou começar a criar dúvidas se realmente foi Deus que falou, se realmente Deus tem uma promessa para mim, se realmente as coisas do Senhor vão acontecer na minha vida, porque eu estou ali, como diz o profeta, me parece que Gideão, que fala, está ali cocheando em dois pensamentos. Não tem como, eu vou viver de uma forma, eu vou viver de outra. Eu não tenho como ficar em cima do muro. Uma hora eu vou estar na presença de Deus e outra hora eu estou no mundo. Vai chegar uma hora que eu vou ter que decidir, ou vai chegar o inimigo da minha alma e vai me arrebatar, porque a palavra aqui diz que veio o inimigo e arrebatou o que foi semeado, né? O Senhor, Ele lançou a semente na minha vida, Ele lançou a semente na sua vida. Então você precisa fazer o que? Cuidar da sua semente, cuidar da sua terra, para que você não seja arrebatado, ou a semente não seja arrebatada pelo espírito maligno, que é o que nós acabamos de ler, né? Então recebe, mas não tem raiz, não cria forças, porque não conhece, porque não busca entendimento. E o apóstolo Paulo, ele pede para a igreja de Éfeso: e ore por mim, para que o Senhor me abra o entendimento, me dê a unção da palavra, me dê entendimento, revelação, para que eu possa crescer e me aprofundar, tanto na altura quanto na profundidade. Efésios 1, me parece que a partir do versículo de número 17. Então nós precisamos crescer, aprofundar as nossas raízes na palavra, porque a palavra é a semente. Lembra-se do bambu, ele foi lançado, a semente foi lançada, ele não se preocupou em sair para fora da terra, em crescer, em se mostrar. Não, primeiro ele nos ensina que devemos criar forças, criar resistência, sermos flexível, porque o bambu ele é flexível. A partir do momento que ele começa a crescer, ele já começa a mostrar a sua flexibilidade. E quantas vezes nós, como cristãos, nós não temos flexibilidade, nós não somos flexíveis, às vezes somos rígidos até conosco mesmo, até comigo mesmo eu sou rígido, né? Às vezes você é rígido com você mesmo, e o Espírito Santo nos ensina a ser como o bambu, seja flexível, aprenda a conviver com as estações do tempo, porque vai chegar o tempo bom, a primavera, mas vai chegar o inverno também. Talvez você já está no inverno, ou às vezes você está na primavera, mas como está a sua vida? Como estão as suas raízes? Nós precisamos entender que as raízes é o que sustenta. Por isso o Senhor diz que é para nós conhecermos, é para nós buscarmos, nos aprofundarmos. Paulo pede: ora para que Deus me dê estrutura, para que me dê conhecimento, né? Eu vou até ler o versículo, Efésios capítulo 1, tem muito tempo que eu não leio esse versículo, vou ler agora. Efésios capítulo 1, depois volto lá. Glórias a Deus. Daqui eu estou escutando os glória a Deus aí, aleluia.
Vou ler do capítulo 1, vou ler do versículo de número 15 para baixo. Aliás, vou ler do 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Glórias a Deus. Versículo de número 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação. 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Glória a Deus, para que, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E nós lemos em Mateus que nós precisamos de ouvir a palavra e entender a palavra. Não basta ouvir se não temos entendimento. Então, se nós não temos entendimento, precisamos de pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, né? Como diz Romanos capítulo 12, né? Romanos 12, versículo 1, ele diz: mas esforçai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aqui em Mateus 13, quando ele fala da semente, ele fala que se não tem entendimento, vem o maligno e arrebata, arranca. E nós precisamos de buscar entendimento do Senhor. Vou ler o versículo de número 22 aqui, né? De Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução às riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Presta bem atenção no que o Senhor está falando. A palavra que foi semeada entre os espinhos. Então a pessoa ouve, crê, mas a preocupação com a vida, a preocupação com os afazeres, com o trabalho, a preocupação em adquirir, sufoca a palavra e ela se torna infrutífera. Eu falei pouco antes, começa a gerar dúvida: será que é Deus mesmo? Será que o Senhor falou essa palavra para mim mesmo? Será que essa promessa vai se cumprir na minha vida mesmo? Porque eu estou com a mente ocupada, eu estou igual Marta. Lembra lá da passagem que Jesus estava na casa de Marta e Maria? Maria se sentou para ouvir a palavra, mas Marta estava preocupada em trabalhar, e ela disse: Senhor, não se dá que essa aí só fica sentada a teus pés ouvindo a palavra? Maria estava enraizando, ela estava criando raízes, e Marta sufocada com o seu trabalho, com as suas obrigações, em manter a casa limpa, em manter a aparência para receber pessoas. E essas preocupações com o dia a dia, elas vão sufocando a semente, vão sufocando a palavra, de modo que ela começa a se tornar infrutífera, não cresce, não produz na nossa vida, né? E até mesmo ao redor, porque aqueles que estão ao nosso redor estão nos vendo, eles sabem o que está acontecendo e falam assim: peraí, ele não é um cristão,
ela não é uma varoa, uma cristã, e está e prega, e por que não está acontecendo? Por causa dos cuidados desse mundo, estão sufocando a semente. O joio está sendo lançado no meio. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Versículo de número 23: mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz a 100, outro produz a 60, e outro produz a 30. É aquele que está atento, aquele que está preparando, que preparou a sua terra para receber a semente, e a semente vai cair e vai enraizar, para depois cumprir o processo natural. Qual que é o processo natural? Desceu, a semente ela tem que morrer, né? Para ela produzir. Então vai morrer na terra, vai enraizar, vai crescer, mas se está em terra boa, vai crescer no seu tempo certo, vai se fortificar, crescer o caule, ficar forte. Depois vem o tempo de produzir. Ela vai produzir o seu fruto, mas o fruto também tem um tempo certo para amadurecer, para vir a colheita. Então as coisas não acontecem do dia para a noite. Assim como o bambu, ele fica na terra 5 anos para depois sair da terra, para depois crescer. E olha que o bambu, tem bambu, o que eu li, o bambu chinês, ele chega a 25 metros de altura. Imagina, 25 metros de altura. Mas eles não ficam sozinhos. Aí entra outro processo. Tem muitos cristãos que querem ser cristãos sozinhos e não conseguem. O bambu, ele nunca está sozinho, ele fica ali agrupado, as raízes entrelaçadas uma na outra, para que um fortaleça mais o outro, se torne mais difícil de arrancar. E o Senhor nos ensina: é bom que estejam 2 ou 3, porque se um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não rebenta facilmente. Então, quantos estão vivendo sozinho? Lá o escritor dos Hebreus já fala assim que e não vos deixeis de congregar, como é costume de alguns. Muitos querem viver sozinhos. Eu estou em casa, eu ouço o culto em casa, eu não estou em comunhão com ninguém, mas eu estou na presença de Deus. Está, glória a Deus que está, mas está sujeito a vir um vendaval e arrancar com as raízes e tudo, porque está sozinho. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Se fosse assim, o Senhor não falava que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos estar agrupados, nós precisamos estar juntos, né? Então a primeira lição do bambu é a semente. Cuidar da semente. Qual é a semente? Como está a terra? Ainda há tempo no decorrer dessa mensagem para você preparar a sua terra, que a semente está sendo lançada na sua vida hoje. Agora, o que você vai fazer com essa semente? Fala assim: eu quero colocá-la em uma terra produtiva, em uma terra fértil, para que ela possa produzir a 100, a 60 e a 30, mas que ela venha produzir. Então eu preciso de limpar a minha terra, eu preciso de tirar a mágoa, eu preciso tirar o rancor, né? Quantas pessoas têm ódio nos olhos, exalam ódio. Eu preciso de tirar a fofoca, né? Os lábios usando, está contaminando a terra. Eu preciso de tirar tudo aquilo que contamina, a avareza, a inveja, a idolatria, tudo contamina a terra, e a semente se torna improdutiva, né? Ela fica infrutífera, morre e não produz. E o Senhor nos deu uma semente
produtiva. Então nós precisamos de buscar entendimento, o que fazer e como fazer. Glória a Deus, aleluia. O segundo tópico a qual nós vamos falar, já até falei, embalado aqui, já até falei que é de preparar a terra, né? Então ter uma boa semente, ouvir, lançar, entender, semear, né? Quero falar um pouquinho da mudança dos tempos. Quando o tempo fica ruim, o bambu ele se dobra. Eu li aqui, já falei para vocês. E o que nós aprendemos com essa lição? Que no tempo em que as coisas se tornam ruins para nós, que o tempo está fechado, ou o inverno está prolongado na nossa vida, o que nós precisamos de fazer? Fazer igual ao bambu, nos curvarmos, não perante a situação, mas curvar diante de Deus, colocar o rosto no pó, porque nós estamos enraizados já, porque nós nos enraizamos na palavra. Então nós precisamos estar fixo, enraizado na palavra, mas com a cara no pó, porque essa situação não vai perdurar por toda a vida. O ano tem as suas estações, e nós às vezes estamos numa estação ruim do tempo de neve, de geada, que fez com que nós curvássemos, mas não estamos curvados diante da situação, nós estamos curvados perante o Senhor. O bambu ele dobra até encostar a ponta no chão e fica ali, porque a sua raiz está bem fixa, ele está travado no chão, ele está unido com os seus irmãos ali, aquela moita de bambu, um sustenta o outro, por mais que o vendaval venha, ele balança para lá, balança para cá, mas está unido. Nós, igreja do Senhor, precisamos de nos unirmos, não ficar cada um puxando para um lado, cada um olhando para a placa da sua igreja. Nós somos irmãos em Cristo, nós precisamos de estar enraizados, unidos, para criarmos forças, ainda mais agora que vem tantas leis aí querendo acabar com a igreja, fechar a igreja, dispersar os irmãos. Agora muito mais nós precisamos de estar unidos. Mas a porta da igreja vai estar fechada, mas você tem o seu celular, você tem o telefone fixo em casa, você tem seus meios de comunicação, né? Você pode ouvir um irmão, você pode falar com o irmão, você pode desabafar com o irmão, você pode pedir oração, você pode se emprestar, se doar, orar por alguém. É hora de unirmos as forças. A igreja precisa de estar enraizada, entrelaçada as raízes, para que possamos passar por esse período mau, por esse período ruim. O Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo de número 16 e no versículo de número 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, vou ler de novo: tenho-vos dito isto. Quem falou foi o Senhor, né? Eu tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Então, o que nós lemos lá em Gálatas 5,17? Andai em espírito. Então, se você está no espírito, você vai ter paz, mesmo em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio às adversidades, ainda que esteja encurvado por causa do peso do problema, por causa do sufoco da vida, mas você está enraizado e você tem paz, porque você está em Cristo Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Ele é bom o tempo todo e nunca muda. A palavra dele não falha. Então nós precisamos sim curvar, colocar o rosto em terra, mas não esqueça das suas raízes. Muitos se curvam diante dos problemas e caem porque não criaram raízes.
A semente foi caída à beira do caminho, a semente foi caída no meio das pedras, não criou raiz, a terra não estava apropriada para receber a semente, ou recebeu, não conseguiu entender. Qual é o seu entendimento da palavra? Como o Espírito Santo está falando com você nessa noite? Ele tem te preparado. Ele tem te preparado para receber a palavra. Mas a preparação da terra Ele deixou para mim. A preparação da terra Ele deixou para você. Essa noite é noite de você preparar a sua terra, para que o inimigo não venha e arrebate a sua vida, não arrebata a sua semente, a semente que o Senhor te deu. Prepare a sua terra, porque os momentos ruins, nós já estamos vivendo momentos ruins, mas para algumas pessoas ele pode estar pior. Talvez para você esteja um momento bom, hoje pode estar vivendo a primavera da vida, mas outros estão vivendo no inverno. Uns estão colhendo frutos, outros nem força para crescer tem. Por isso nós precisamos de aprender novamente, voltando para a lição do bambu. Há tempos bons vão chegar, mas no tempo bom, você já preparou a terra, já lançou a semente, mas o tempo bom para lançar a semente, as raízes, o tempo bom para você lançar as raízes, é no tempo que você está de pé, porque no momento que você estava curvado, as suas raízes estavam fincadas, sustentando o seu corpo, sustentando a sua vida. Mas no momento que passa o inverno, que você começa a se colocar de pé de novo, ganhar forças, é hora de lançar as raízes. Quantas pessoas que param exatamente nessa hora, no momento que estão de pé, que as coisas estão boas, param de buscar, param de estudar, param de ler, param de compartilhar a palavra, começam a quietar, entram para a zona de conforto. Isso não é hora. A caminhada do cristão não para, o cristão não tem férias, o cristão não tem folga. A nossa vida é todo dia, toda hora. As raízes têm que continuar crescendo, tanto para as laterais quanto em profundidade. Não podemos parar, não podemos parar. Então, se o bambu, pronto, passou o tempo ruim, o gelo derreteu, a tempestade parou, as raízes continuam crescendo, elas não param, os brotos continuam saindo, porque ele não para, e eu não posso parar, você não pode parar. Quantas pessoas estão paradas no tempo, quanto tempo estão parados, não lançam mais as suas raízes, porque se curvaram diante da situação, se curvaram diante do problema. Levanta a sua cabeça. Se o tempo está bom, faça igual o bambu, fique imponente, cabeça alta, viçoso, mas não deixe de lançar suas raízes. Não pare de estudar a palavra, que a semente é a palavra, você vai enraizar na palavra. Não pare de estudar, não pare de ouvir, não pare de ensinar, porque um dos métodos melhores que tem para você gravar a palavra é você ensinar aquilo que você aprendeu. Já dizia o meu pastor, nós não somos depósito de Deus, não somos depósito. O que Deus te dá é para você semear, é para você compartilhar, ou seja, lançar raízes. Lance a sua raiz,
Não fique parado. Não fique à mercê do inimigo, antes que ele venha e lance a semente do joio na sua sementeira, antes que ele cause uma confusão na sua cabeça. Talvez eu esteja falando com pessoas assim nessa noite, que estão confusas, que estão vivendo momentos de dúvida, até mesmo com relação à palavra de Deus. Então essa noite peça ao Senhor: Deus, me dê entendimento da palavra, me dê entendimento para que eu possa lançar minhas raízes e elas possam se aprofundar e eu possa crescer, que vai chegar o tempo que você vai começar a crescer como o bambu. E olha que o bambu vai crescendo, tem seus nós. Os nós para nós pode representar dificuldade, pode ser as dificuldades que a vida vai lançar sobre nós, mas os nós fortalecem. De cada tanto centímetro ali no bambu tem um nó, e eles vão se fortalecendo, sem contar que eles servem para tantas coisas. Muitas coisas se fazem com o nó do bambu. Serve para alimento, serve para fazer bebidas, serve para uma série de coisas, né? Os problemas da sua vida pode servir para fortalecer outras pessoas, pode servir para ser usados em determinada situação, para ensinar outras pessoas, porque você adquiriu experiência, você adquiriu raízes, você alimenta outras pessoas com as experiências que você adquiriu com as suas dificuldades. Mas nós precisamos fincar bem as nossas raízes. Para você que está ouvindo essa palavra, está vivendo um momento de muita dificuldade na sua vida, lembre-se das suas raízes. Fortaleça a sua raiz, para que o tronco fique firme, para que você fique firme. Nós precisamos, estar sustentados. Quantas pessoas se convertem hoje e já ficam preocupadas em crescer, em produzir dentro da igreja e fazer? Não é tempo disso, não é tempo de crescer, é tempo de fincar raízes, é tempo de crescer para baixo. E crescer para baixo é botar a cara no pó, é colocar o rosto no pó, é pedir o Senhor ajuda, é pedir o Senhor misericórdia. E as raízes têm que estar bem fincadas para poder suportar o dia mau. Vou ler de novo João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Se ele venceu, eu vou vencer. Você vai vencer. Mas não pare. Se parar, perde a batalha. Se parar de lançar raízes, enfraquece. E nós não podemos dar munição para o nosso inimigo. Não podemos ficar sozinhos. Agora é hora da igreja unir cada vez mais. É hora dos irmãos unir cada vez mais. Tem meios para nós comunicarmos. Nós podemos ajudar um ao outro. Lembre-se, bambu ele fica agrupado. Ele pode estar aqui, mas a raiz dele está longe, está lá entrelaçado com um outro bambu lá de outra moita talvez, porque as raízes vão crescendo e vão ramificando e vão misturando uma na outra e vão se fortalecendo cada vez mais. Eu quero ser assim com você e quero que você seja assim comigo também, que nós possamos estar juntos, unidos na fé, unidos na força em Cristo Jesus. Andai no Espírito
e não cumprireis os desejos ou a concupiscência da carne. Deixa esse mundo para lá. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Como Jesus disse, nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração. Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento. E ele venha te ajudar a limpar a sua terra, a limpar o seu coração, para que a semente venha produzir. Talvez sua vida está parada, não tem conseguido produzir porque as suas raízes estão enfraquecidas, não está sustentando. Fala: Senhor, eu entendi o que o Senhor me disse nessa noite, e eu quero unir aos irmãos, eu quero estar junto com os irmãos, eu quero estar lendo, estudando a sua palavra, eu quero me fortalecer, Senhor, para que no dia mau, mesmo que eu esteja ali sofrendo o peso, mas eu vou estar com a cara no pó, vou estar com o rosto no pó, mas as minhas raízes estão no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra, e que o Espírito Santo possa escrever no seu coração, assim como Deus escreveu os mandamentos naquelas tábuas de pedra, com o dedo dele ali, ó. Assim o Espírito Santo possa estar escrevendo no seu coração essa noite. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar. Não sei como o Espírito Santo falou com você nessa noite, mas eu sei que Ele falou. A palavra do Senhor não volta vazia. Desde ontem que Ele está falando ao meu coração, eu só fui entender agora à tarde. Assim como o Espírito Santo falou com você, que você faça essa oração agora. Não sei o que você vai pedir, não sei. Fale com Ele, é você e Ele agora. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela palavra, Senhor, pela semente que o Senhor nos deu nessa noite. A semente é a tua palavra, nós aprendemos, Deus. Então eu quero render graças ao Senhor, que a nossa terra esteja preparada para receber a semente do Senhor. Que não venhamos nos preocupar em crescer, Senhor, mas em criar raízes, em fortificarmos, tanto a nós quanto ao nosso irmão, aquele que está do nosso lado. Às vezes eles estão mais fortes do que nós, pode nos emprestar a sua força, possam nos sustentar com a sua força. Mas pode ser, Pai, que nós estamos mais fortes e possamos sustentá-los com a nossa força, com as nossas raízes. Então nessa noite, Pai, todos aqueles que ouviram a Tua palavra, Deus, possam se fortalecer, entrelaçar, que as raízes possam estar unidas, bem fixadas na terra, tanto na profundidade quanto nas laterais, ó Deus. Eu quero pedir, Espírito Santo, assim como essa pessoa ora, nessa hora, que o Senhor Deus possa ouvi-la, aperfeiçoar, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aperfeiçoa-se o Espírito Santo a mensagem a oração de cada um, e leva até o trono da graça e da misericórdia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a cada um que participou conosco. A igreja do Senhor não é quatro paredes, a igreja sou eu, a igreja é você, e nós estamos unidos. Nós somos muitos, as raízes estão sendo lançadas, né? E eu quero
te agradecer em nome de Jesus Cristo. E quero te convidar, se você não conhece o meu canal no YouTube, tem lá o meu canal no YouTube, Pastor Wilson Fernando. Se você já conhece meu trabalho, ou se ficou conhecendo hoje, e quiser conhecer o canal, está lá, no YouTube, Pastor Wilson Fernando. Se puder, se inscreva, compartilhe, leve a palavra do Senhor. Não se esqueça, lance as raízes. Que Deus abençoe. Vamos pedir a bênção do papai. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um, filho do Senhor, com cada um que ouviu a tua palavra, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, na profundidade, em nome de Jesus. Beijo no coração. Deus os abençoe. Glórias a Deus.